Um tempinho a mais. Como é bom, meus irmãos, quando ganhamos um tempinho a mais para executarmos alguma tarefa ou cumprirmos alguns dos nossos compromissos, não é verdade? Agora imagine que você pudesse ganhar um tempinho a mais de vida. O que você faria nesse tempo tão precioso? É sobre isso que quero falar com vocês hoje em nossa devocional. Bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua família. Eu sou o pastor Clodoaldo e esse é o projeto de conhecimento e oração da Bíblia, capítulo por capítulo. Deus abençoe rica e abundantemente a todos vocês que têm nos acompanhado. Peço sempre a vocês um favor de compartilhar a mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Vamos à devocional então? O tema, como eu disse, será o seguinte: um tempinho a mais. O texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 20, verso 4 a 6. Diz assim a palavra: olha, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Irmãos e irmãs, o capítulo 20 do livro de 2 Reis fala de um momento muito especial na vida de um rei chamado Ezequias, um homem que era um grande servo do Senhor e um homem que fez o que Deus se agradava e ganhou assim muita comunhão e credibilidade com o Senhor. Este homem, infelizmente, foi acometido de uma doença mortal. O profeta Isaías foi até ele para dizer que ele não conseguiria a cura e que ele haveria de morrer. Ezequias então fez algo tremendo. Ele virou seu rosto para a parede e começou a orar ao Senhor de forma muito intensa. A Bíblia diz que ele chegou a chorar amargamente diante da presença de Deus. E o resultado foi que antes mesmo do profeta Isaías sair do pátio do palácio, o Senhor mandou que ele voltasse até o rei Ezequias e dissesse para ele que Deus tinha visto e ouvido sua oração e que ele seria curado em 3 dias. E ainda o Senhor lhe acrescentaria mais 15 anos de vida. Ufa, que oração poderosa, hein, irmãos? Ganhar uma cura e mais 15 anos de vida, olha, só pela graça e misericórdia de Deus mesmo, pois nós não somos dignos de tanta coisa boa assim, não é? Eu queria então, nesta manhã, refletir com você sobre algo que a Bíblia não nos relata muito a respeito, mas vale a pena, pelo menos, nós pensarmos. Como será que foi a vida de Ezequias nestes 15 anos que Deus deu a mais para ele? Esse tempinho a mais na terra que Deus deu, né? Você imagina como é que ele passou a tratar sua família? Como que ele passou a se comportar diante das pessoas? Você pode imaginar em como ele dava valor a cada minuto do seu dia? Será que ele teria tanta pressa para fazer as coisas? Será que ele ficaria tão estressado com os problemas que aparecessem para ele? Será que Ezequias aproveitou melhor a sua vida? Não sei você, eu acredito que sim. Então eu quero refletir com vocês que cada dia que Deus nos dá tem que ser melhor aproveitado por nós, meus irmãos. Às vezes nós gastamos muita energia em coisas tão vazias e tão sem sentido que misericórdia. Nosso tempo deve ser precioso para cuidarmos melhor de nossa saúde, cuidarmos melhor da nossa família, buscarmos mais a presença do Senhor, fazer aqui o que realmente importa e o que pode nos dar esperança. Nós devemos viver a vida como se fosse o nosso último dia aqui na terra, porque nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Que Deus permita vivermos muitos e muitos anos, mas que cada um desses dias seja aproveitado como se fosse o último, pois pode ser que não teremos outras oportunidades de viver.
Se Deus nos deu mais um dia, é esse tempinho a mais que eu estou falando com você nessa devocional. O que você vai fazer com esse tempinho a mais que Deus tem te dado? Faça coisas boas, ajuste sua vida espiritual na presença de Deus, aceite Jesus como seu Salvador, deixe o Espírito Santo guiar você, busque mais a presença de Deus, converse mais com as pessoas, abrace mais, sorria, agradeça, louve a Deus, brinque. Claro, tenha sim suas responsabilidades, mas nada que tire a sua paz ou sua alegria de viver. Tenha Jesus e viva bem cada um dos dias do restante da sua vida. Amém? Nós vamos orar para que Deus nos dê essa sabedoria. A Bíblia fala assim, uma oração: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, e que nós possamos contar, não para nos deprimirmos e ficarmos pensando que a morte está chegando, não, mas para entendermos que nós estamos ganhando vida, e se ganhamos vida, louvado seja Deus. Vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Vamos orar, fique conosco, porque depois também nós vamos fazer a nossa corrente de oração e fé, colocando diante de Deus as nossas causas. Querido e bondoso Deus, oramos ao Senhor em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, porque é esse tempinho a mais que nós temos para adorar ao Senhor, para servir a Ti, para cumprir sim nossas tarefas e nossos compromissos, e vamos fazer isso com dedicação e com muita responsabilidade, mas sem estresse, sem pressa, Pai, sempre louvando e agradecendo ao Senhor e colocando a nossa vida diante da Sua presença. Paizinho querido e amado, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós vimos aqui na palavra que o Senhor curou o rei Ezequias e deu para ele mais 15 anos. Meu Pai, devem ter sido anos maravilhosos daquele homem vivendo, se alegrando na sua presença. Em nome de Jesus, que assim seja a nossa vida, Pai. Nós não sabemos quanto tempo mais o Senhor nos dará, mas vamos aproveitar cada dia como se fosse o nosso último dia, para estarmos em comunhão contigo, para abraçar mais os nossos familiares, meu Pai, para ter o Senhor Jesus como nosso Salvador, para ter a nossa vida guiada pela palavra do Senhor, para ter, ó Deus, caráter e integridade, porque a qualquer momento podemos ir para junto de Ti, Pai, mas queremos ir, Pai, com, ó Deus, a cabeça erguida, dizendo ao Senhor: cumpri as minhas tarefas, combati o meu bom combate aqui nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós agora, Pai, adentramos aquele momento tão especial, ó Deus, que nós apresentamos ao Senhor os nossos pedidos de oração, clamores, meu Pai, choros e lamentos de muitas pessoas que estão derramando suas lágrimas. Ó Deus, o Senhor disse para Isaías, no texto que nós lemos, que o Senhor viu as lágrimas do teu servo Ezequias e ouviu a oração do teu filho. Assim, ó Deus, veja as lágrimas que essa pessoa tem derramado, talvez não lágrimas físicas, mas lágrimas da alma, de dor, de sofrimento, meu Pai, que elas precisam ter restabelecido a sua vida, a sua família. Tem tanta coisa ruim acontecendo, Pai, tanto problema espiritual, tanto problema físico, mas nós pedimos ao Senhor que ajude a cada pessoa que tem nos ouvido, ó Deus, que tem nos acompanhado na nossa corrente de oração e fé. Meu Pai, colocamos diante do Senhor as causas impossíveis, colocamos diante do Senhor aquelas necessidades de milagres, verdadeiros milagres, para que muralhas caiam, para que gigantes sejam derrubados, para que montanhas, meu Pai, sejam esfaceladas diante de nós, para honrar e glorificar o Seu nome, meu Pai. O milagre, a bênção que o Teu Filho está precisando, que o Senhor conceda. Deus, permita-nos, ó Pai, que ainda que tenhamos as bênçãos, não venhamos a esquecer do abençoador, que é o Senhor. Proteja-nos por detrás e por diante, acampa teus anjos ao nosso redor e que o teu Espírito Santo dirija a nossa vida, Pai. Abençoe os que estão enfermos, os que estão em desespero, os que estão desempregados, os que estão solitários, precisando de uma companhia, precisando de um amigo, de um irmão, ou quem sabe, Pai, precisando de um casamento, que o Senhor possa abrir as portas, ó Deus, e fazer o melhor para
para o seu filho e a sua filha. Oro por aqueles que estão tentando conquistar um emprego, conquistar uma promoção na sua empresa, conquistar um curso ou uma faculdade, ou entrar de novo, meu Pai, na escola para aprender melhor. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar essa capacitação, essa bênção, esse curso profissionalizante que o teu filho está precisando. Ó Deus, oramos pelos empresários, pelos comerciantes, pelos comerciários, por aqueles que trabalham na indústria, pelos autônomos, meu Pai. Ó Deus, pelos profissionais liberais, os médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, meu Pai. Por aqueles, Deus, que trabalham de sol a sol, meu Pai, os ajudantes de serviços gerais, os pedreiros, enfim, Deus, todos aqueles irmãos que estão ali na labuta, estão, Deus, suando, ó Deus, levando, ó Deus, para casa o pão, Deus, que, ó Deus, ele suou a camisa para ganhar. Então que o Senhor ajude, que o Senhor nos abençoe, nos dê paz, e a força do Senhor seja sobre todos nós. Que esse dia seja um dia abençoado. Eu profetizo isso sobre a vida de todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua companhia, pela vossa companhia nessa corrente de oração e fé. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós colocamos aí a oração para você estar junto nessa fé firme e forte diante da presença do Senhor, tá bom? Até amanhã, se Deus assim permitir. Não esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu te desejo a paz do Senhor Jesus.